Senhor, nos abençoa nesta manhã, Senhor. Nós agora vamos entrar no ambiente da Tua Palavra. Fala conosco, Senhor. Senhor, nós queremos nos voltar completamente a Ti. Senhor, esse é um momento solene. A reunião é uma reunião solene, a reunião da mesa do Senhor. Partimos o pão, tomamos o cálice. Senhor, nós anunciamos a Tua morte até que o Senhor venha. Obrigado, Senhor, por essa prática. Obrigado, Senhor, por essa realidade. Mas agora, Senhor, nós precisamos da palavra de Deus. Por isso, venha nos suprir, Senhor. Senhor, venha falar aquilo que o Senhor quer falar. Toca cada coração. Senhor, toque cada vida. Nós sabemos que cada um de nós tem uma experiência, tem uma situação, tem seus problemas, tem suas dificuldades, tem suas lutas. Mas nós sabemos que Cristo é o poder de Deus. Cristo é sabedoria de Deus. O Senhor tem poder para nos salvar. Oh, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salva-nos de nós mesmos, Senhor. Estamos nesse processo de salvação. Salva-nos um pouco mais hoje, Senhor. Cada irmão e cada irmã. Livra-nos de toda superficialidade. Faz-nos entrar na realidade. Livra-nos de toda aparência. Senhor, nós queremos realidade, Senhor. Oh, Senhor, trabalhe em nós a Tua vida. Trabalhe em nós a Tua palavra. Obrigado, Senhor. Bom, irmãos, então nós entramos nessa palavra que Cristo, o título da mensagem é Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. É a terceira mensagem a respeito do livro que nós já iniciamos, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então nós chegamos na terceira mensagem e eu sinto a necessidade de poder fazer uma breve recapitulação daquilo que nós já vimos, tá bom? Na verdade nós estamos ainda no capítulo 1 dessa carta de Paulo aos Coríntios. Paulo, ele escreveu essa primeira epístola. Essa primeira epístola foi escrita por Paulo por volta do ano 59 depois de Cristo. Quando Paulo ele escreveu esta epístola, Paulo estava na cidade de Éfeso. Depois que Paulo saiu de Corinto, ele foi para Éfeso. Então, a passagem dele por Corinto finalizou, podemos dizer assim, a segunda viagem apostólica do apóstolo Paulo. Então, a passagem de Paulo, é bom vocês prestarem atenção um pouco na questão temporal, de tempo, para vocês entenderem o contexto dessa situação toda. Então, Paulo, ele escreveu essa palavra, ele estava em Éfeso, e ele estava no período final do tempo que ele ficou em Éfeso. Ele permaneceu 3 anos em Éfeso. Então, no finalzinho da passagem dele por Éfeso, ele escreveu a carta aos Coríntios. Esta primeira carta por volta do ano 59 depois de Cristo. Tá certo, irmãos? Então, depois que ele saiu de Corinto, tá? A sequência é a seguinte: Paulo estava em Corinto, então ele foi para Éfeso. Depois Paulo ficou 3 anos em Éfeso. No final desse período, ele recebeu informação de que os irmãos da igreja em Corinto estavam tendo problemas. Então, quando ele sai de Éfeso, ele passa na Macedônia e ele vai para onde? Ele vai para Corinto. Por quê? Porque ele ama a igreja em Corinto. Porque a igreja em Corinto está com problemas, ele quer ajudar os irmãos. Então, nós vamos discorrer a respeito de algumas situações. Tá bom? Eu tenho um texto aqui, e depois nós vamos acompanhar pelo capítulo 18 de Atos a situação. É um texto de um autor, de um livro. O autor chama-se Huberto Roden. É um livro já bem antigo. E ele é um historiador, e ele conta alguns detalhes para nós a respeito da época em que Paulo esteve em Corinto. Primeiro vamos ver Atos capítulo 18.
Depois vocês vão ver os detalhes, tá bom? Atos 18, versículo 1. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto, que era uma cidade com cerca de 80, 90 quilômetros de Atenas. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Então, esse é o texto da Bíblia. Agora eu vou ler com detalhes o que o historiador Huberto Holden coloca no livro dele. Então, vocês vão ver que tem uns detalhes bem interessantes. Quando Paulo foi a Corinto, a cidade tinha quase 500 mil habitantes. Uma população heterogênea, mescla de raças e de classes sociais. Na região da Acaia, atual Grécia, estava encravada a cidade de Corinto. Em todas as ruas e praças daquela cidade se viam templos e altares dedicados a divindades da terra, a ídolos. Corinto era a capital mundial da luxúria. Se você não entende o que é a palavra luxúria, então eu vou ler. Corinto era a capital mundial do pecado, da imoralidade. Ao entrar nessa cidade, Paulo dirigiu-se ao quarteirão dos judeus, à procura de serviço. Após percorrer algumas ruas, ingressou em loja aberta de um tecelão chamado Áquila. O nome da sua esposa era Prisca ou Priscila. Eles vieram de Roma porque em 49 depois de Cristo, o imperador Cláudio baixou um decreto expulsando os judeus daquela cidade de Roma. Cerca de uns 60 mil judeus. Áquila montou a sua tenda e o seu tear. Ao que parece, o casal já era cristão. A casa de Áquila era situada em rua bastante movimentada. Alugou Paulo um modesto tear, adquiriu matéria-prima e começou a trabalhar a fim de não ser pesado a ninguém. Esse trabalho proporcionou a Paulo oportunidade para pregar o Evangelho. Aos sábados, Paulo falava na sinagoga. Judeus e gregos, romanos e novos cristãos o escutavam. Em um dia desses, chegaram da Macedônia Silas e Timóteo. Trouxeram ofertas de maneira que, a partir desse dia, podia Paulo dedicar todo o seu tempo à pregação do Evangelho. O Senhor apareceu a Paulo. O Senhor apareceu a Paulo em uma visão noturna e disse-lhes, 2 pontos, abre aspas, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Fecha aspas, agora eu vou ler esses versículos aqui na Bíblia, mais completo. Versículo 9. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, por quê? Porque houve uma certa rebelião ali, enquanto Paulo estava pregando o Evangelho ali em Corinto. Não temas, o Senhor disse para ele, né? Ó Senhor Jesus, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade.
versículo 11. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles, a palavra de Deus. Então ele ficou 1 ano e 8 meses naquela cidade, ensinando a palavra de Deus para eles. Uma cidade grande, uma cidade pecadora. Mas, irmãos, o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. E o Evangelho é para pessoas doentes, é para pecadores, é para pessoas problemáticas, porque ele cura, ele salva, ele traz essas pessoas à normalidade. Ele dá para essas pessoas um novo começo. Ele dá para essas pessoas uma nova vida. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, fala: se alguém está em Cristo, há uma nova criação. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Será que não é 7? Será que é 17? Acho que é 17. Então vamos lá, vamos ver de novo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, irmãos, Paulo, ele teve esse período muito importante naquele lugar. A igreja foi estabelecida, a igreja foi levantada ali. E quando Paulo escreve essa carta para os irmãos da igreja em Corinto, no versículo 1, capítulo 1, versículo 1, ele diz: Paulo é a apresentação dele, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Veja, irmãos, Paulo, ele tinha a autoridade apostólica para poder escrever essa carta. Paulo, ele produziu, ele plantou, ele semeou a palavra e aquela igreja veio à existência. E aí no versículo 2 ele diz: a igreja de Deus. Porque a igreja, ela não é de homem nenhum. Porque a igreja não é de Paulo. Porque a igreja não é de Pedro. A igreja não é de Apolo. A igreja não é de nenhum homem. Tá certo, irmãos? A igreja é de Deus. E a igreja também não é de nenhuma prática. A igreja não é de nenhuma doutrina. Então a gente ouve dizer que tem igrejas que são a igreja daqueles que foram batizados por imersão. Então tem um nome, essa igreja daqueles que foram batizados por imersão. Tem a igreja daqueles que defendem a administração da igreja por meio de presbíteros. Então tem uma igreja que adota essa doutrina e se denomina por esse nome. Mas a igreja, irmãos, ela é de Deus. Ela não é de nenhuma doutrina. Ela não é de nenhum homem. E por mais complicada que esteja a situação da igreja, ela ainda continua sendo a igreja de Deus. E a igreja de Deus, irmãos, ela está numa cidade. É naquele lugar que o Senhor quer ter uma base sólida para que a unidade da igreja seja praticada. A igreja, por um lado, é universal. Ela inclui todos os irmãos, através de todos os tempos, de todas as eras, do passado, do presente e do futuro. Mas essa igreja universal, o corpo de Cristo universal, é uma igreja espiritual. Nós precisamos praticar a vida da igreja. Isso só pode ser praticado numa cidade. Amém, irmãos? Onde nós precisamos praticar a unidade. Então, a igreja de Deus que está em Corinto, ela é composta dos santificados em Cristo Jesus, aqueles que foram separados do mundo, chamados para ser santos. Com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, irmãos, a igreja é composta por pessoas que invocam o nome do Senhor. A igreja é composta por pessoas que creram no Senhor, que foram santificadas, que se tornaram nova criatura,
que deixaram a vida passada para trás e que se tornaram a nova criação de Deus. Essa é a realidade da vida da igreja. Louvado seja o Senhor. Aí nós chegamos aqui no versículo 4. Sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. É claro, irmãos, Paulo esteve com eles 1 ano e 6 meses. 18 meses, 1 ano e 6 meses Paulo ficou com eles. Você imagina, irmãos, participar de reuniões com Paulo, estar com Paulo, receber a visita de Paulo, praticar a vida da igreja com Paulo. Maravilhoso, irmãos. Então, enquanto Paulo esteve ali naquela cidade, os irmãos aprenderam muito. Por isso fala aqui que eles foram enriquecidos nele, em Cristo, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Mas, irmãos, esta palavra e este conhecimento vazaram. Entendeu, irmãos? Porque depois que Paulo deixou Corinto e foi para Éfeso, depois de algum tempo, o mundo daquela época entrou na igreja em Corinto. Vamos continuar lendo então. Versículo 6. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, eles receberam o dom da vida e o dom do Espírito Santo. Quando você creu no Senhor, você recebeu a vida divina como um presente. O que é presente? Presente é dom. Inclusive no inglês, gift, presente, é dom, irmãos, é traduzido como dom. Então, quando você creu no Senhor, quando você recebeu a vida de Deus, esta vida que você recebeu foi um presente de Deus para você. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o Senhor. E esse dom, né, não vos falte nenhum dom, é a vida divina, a vida eterna, a vida indestrutível, a vida incriada. E também é o Espírito Santo, que foi dado para todos os irmãos. Essa vida divina, o Espírito Santo, está dentro de cada um de nós, como um presente que nós recebemos do próprio Deus, quando nós cremos nele. Amém, irmãos? E que presente! O qual também vos confirmará até ao fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo, no dia da vinda do Senhor. Vamos ler juntos o versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, essa vida, ela foi dada para nós. Agora, o que nós precisamos? Nós precisamos ter comunhão dessa vida. Nós precisamos ter uma comunicação de vida. Tá certo, irmãos? Nós precisamos entrar na presença do Senhor. Amém, irmãos? Mais vida, mais palavra, mais conhecimento, mais crescimento de vida. Para nós deixarmos o estado de infantis, de infantilidade, para nos tornarmos homens maduros em Cristo. É esta vida que vai produzir pessoas maduras em Cristo, pessoas aperfeiçoadas. Amém, irmãos? Mas, irmãos, como eu havia dito para vocês, a igreja em Corinto, ela entrou em situação de degradação. A igreja em Corinto entrou em situação de degradação. Por quê, irmãos? Porque o mundo daquela época entrou na vida da igreja. Amém, irmãos? Então, depois de 1 ano e meio maravilhoso, Paulo foi para Éfeso. E depois, no final da visita de Paulo em Éfeso, dos 3 anos, ele escreve essa carta porque ele recebeu notícias, informações de que situações negativas penetraram no meio da igreja. E a vida então começou a vazar.
Irmãos, não pense que isso não possa acontecer conosco. Você está muito bem em determinado momento da sua vida espiritual, mas se você não perseverar nessa comunhão que Deus nos colocou, aqui fala, fiel é Deus pelo qual foste chamados à comunhão. Fiel é Deus pelo qual, por meio de Deus, nós somos chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Se nós não permanecermos nessa comunhão, tudo que você ganhou vai vazar. E vai dar lugar para outras coisas que vão substituir aquela vida que você recebeu. Amém? É isso que acontece. Então no versículo 10, vamos ler juntos agora. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Irmãos, o primeiro problema e o maior problema da igreja é a divisão. Quando há problema de divisão na igreja, essa situação precisa ser tratada rapidamente. Porque essa situação de divisão, ela dá oportunidade a uma multiplicidade de outros problemas, como aconteceu com a igreja em Corinto. Então, a divisão, o problema da divisão é uma porta para entrar muitos problemas na igreja, muitas situações na igreja. Entendeu, irmãos? Então, esse problema precisa ser tratado. Então, Paulo, ele está escrevendo, o coração dele ardia. O desejo de Paulo, irmãos, é trazer os irmãos da igreja em Corinto à normalidade. Qual que é a normalidade? É a comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Eles deixaram essa comunhão. A divisão entrou. A opinião do homem entrou. As preferências entraram. As discussões entraram. Os debates entraram. A filosofia entrou. A filosofia grega entrou, irmãos, na igreja. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma coisa muito solene, irmãos, é muito sério isso. Que faleis todos a mesma coisa. Irmãos, a diversidade é celebrada no mundo. Mas na vida da igreja, nós celebramos a nossa unidade. A diversidade no mundo é uma coisa que você encontra, que as pessoas pregam, que as pessoas falam, que as pessoas defendem ardorosamente. As ideologias. Sermos pessoas que aceitem todo tipo de comportamento, todo tipo de atuação, todo tipo de vida. Não é isso que o mundo prega hoje? É exatamente isso, irmãos. Mas, irmãos, na vida da igreja, nós precisamos falar a mesma coisa. Nós precisamos falar a mesma coisa. Esse é o rogar. Veja, irmãos, Paulo não está pedindo. Paulo está rogando. Pedir, eu peço, pedir é um pedido genérico. Mas rogar é uma coisa intensa. É um pedido que tem uma carga, tem uma intensidade, irmãos. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. E que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental, mesma mente. Mesma disposição é ter a mesma mente. E no mesmo parecer, ter a mesma opinião. O mesmo falar, a mesma mente, a mesma opinião. E aqui tem uma expressão interessante. Antes sejais inteiramente unidos. Inteiramente unidos significa o quê? Vocês estão fragmentados. Vocês estão rachados. Vocês estão rachados.
vocês estão fragmentados. Mas eu rogo que vocês possam falar a mesma coisa. Eu rogo que vocês voltem a ser unidos inteiramente. Quer dizer, unidos completamente. Que não haja rachadura que faça vazar a vida. Que faça vazar o espírito. E dê oportunidade a muitas cabeças pensantes. E dê oportunidade para quê? Para muitas preferências de pessoas, de coisas e de doutrinas. Irmãos, a realidade dos irmãos da igreja em Corinto era essa realidade de os irmãos estarem literalmente rachados. Por isso ele fala assim, ó, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer, mesma mente, na mesma opinião. Vocês precisam ser consertados, porque vocês estão rachados. Vocês precisam ser juntados. Vocês precisam ser juntados de novo. Vocês precisam ser unidos. Mas para isso vocês precisam ter um mesmo pensar, uma mesma mente, um mesmo coração. Amém, irmãos? Versículo 11. Pois a vosso respeito, irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé. Cloé, quem que é Cloé? É uma irmã. Fui informado pelos da casa de Cloé. E aqui, essa palavra casa, ela é uma palavra que foi colocada pelo tradutor, mas ela não existe. Casa é oikos no grego. Mas se você for procurar na versão grega original, não tem oikos. Não tem oikos. Tem outra palavra aqui. Tem uma preposição que é para, mais, ou pela, ou pelos. Entendeu? Então ficaria assim, no versículo 11, fui informado pelos de Cloé, por aqueles de Cloé, por os de Cloé, aqueles que são de Cloé. Cloé, quem que é Cloé? Cloé é uma empreendedora. De acordo com a história, Cloé era uma mulher negociante, e ela tinha pessoas debaixo, servidores dela, pessoas que eram, naquela época, eram escravos, né? Então tinha servidores. Então, fui informado pelos da casa de Cloé, fui informado por esses servidores, porque Cloé era uma pessoa abastada, tinha dinheiro, tinha muito dinheiro, tinha um comércio, e ela tinha comércio em Corinto, e ela tinha comércio em Éfeso, onde Paulo estava. Então, os servidores de Cloé transitavam por essas cidades. E numa dessas, Paulo foi informado pelos da casa de Cloé, ou pelos de Cloé, de que havia contendas entre os irmãos. Essa é a história, irmãos. Tá certo, irmãos? Essa é a história. Então, eu quero dizer para vocês, Cloé era uma irmã normal na igreja. Ela percebeu o caos, a degradação que estava acontecendo ali. Ela mandou informações, ela escreveu e mandou para Paulo, através dos seus funcionários, o que estava acontecendo na igreja em Corinto. Paulo leu, Paulo deu crédito para essa mulher, deu credibilidade para ela, e ele respondeu aquela carta de Cloé, que seria essa primeira carta aos Coríntios. Se bem que não é uma resposta para Cloé, mas é uma carta aos Coríntios, mas é a reação de Paulo àquilo que ele ouviu daquela mulher. Amém, irmãos? Essa é a história, tá bom? De que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós, viu, esses irmãos de Corinto não são fracos não, viu, irmãos? Quando é para rachar, racha de verdade mesmo, né? Não é só mais um. Tem 4 aqui, né? Eles são todos expoentes. E tem um que é Cristo, que é o expoente maior de todos. Tá bom? Então eles estão fragmentados, eles estão rachados. Então aqui, versículo 12. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo.
Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Irmãos, a igreja em Corinto, ela está fragmentada em 4 partes. Tem aqueles que defendiam Paulo, tinham preferência por ele. Tinham aqueles que tinham preferência por Apolo. Quem que é Apolo? Apolo é um homem eloquente, irmãos, que fala muito bem, que fala corretamente, não tropeça nas palavras, fala um grego perfeito, tem eloquência. Então, aqueles que gostam de eloquência, aqueles que gostam de bons discursos, eles recepcionam esse tipo de palavra. Tiveram preferência por Apolo, que esteve em Corinto. Agora, os judeus da igreja em Corinto preferiam quem? Pedro. Preferiam Cefas. E aqueles espirituais falavam: nós não somos de homem nenhum, nós somos de Cristo. Mas essa condição de ser de Cristo os dividia dos demais. Então Paulo inclui, tá certo, irmãos? Aqueles que são de Paulo, aqueles que são de Apolo, aqueles que são de Cefas e aqueles que são de Cristo. E Paulo reprova a todos eles, adverte a todos eles. Porque, irmãos, a divisão, ela faz vazar a vida de Deus. E quando a vida de Deus vaza, quando nós perdemos a presença do Senhor, você e a pessoa do mundo não tem diferença nenhuma. Ali entrou, daquela ocasião, a filosofia grega entrou ali. E você sabe, né? Corinto, ela está na Acaia. Acaia hoje, a região da Acaia, hoje é tudo Grécia, irmãos. Então, a filosofia entrou ali. Teve um político romano de renome chamado Aristides. Ele falou que em cada rua de Corinto havia um filósofo que se considerava apto a resolver todos os problemas da humanidade. Em cada rua, em cada quarteirão, em cada praça. Então, irmãos, vocês percebam que mundo era aquele, que esfera estavam aqueles irmãos. Mas Paulo, então, irmãos, ele veio com uma palavra, irmãos. Paulo, ele veio com a mensagem da cruz. Paulo veio para apresentar para os irmãos aquele que pode libertá-los do mundo, da influência das filosofias. O que é filosofia? Filosofia é amor ao saber. Amor ao saber, isso é filosofia. Os gregos amavam isso. E eles debatiam isso. E eles tinham suas muitas teses. E aquilo estava, irmãos, entrando na vida da igreja. A filosofia estava entrando, estava dividindo os irmãos. Como Paulo poderia resolver esse problema? Que tipo de palavra seria capaz de resgatar os irmãos daquela condição pobre e miserável de divisão, irmãos? Havia várias vozes ali na igreja. Se o grego debate filosofia, agora os gregos de dentro da igreja estão debatendo quem é melhor. Paulo é melhor, Apolo é melhor, Apolo fala melhor, Paulo não tem eloquência, mas Paulo tem conhecimento. Mas Pedro é judeu, Pedro era um dos apóstolos, o líder entre os 12 apóstolos. E os espirituais falavam Cristo, mas se dividiam de todos os outros. Irmãos, essa situação é muito feia, irmãos. A divisão realmente é uma coisa terrível, irmãos. Mas Paulo tem uma palavra para poder fazer calar essas vozes divisivas. Paulo tem uma palavra, irmãos, para poder trazer os irmãos à normalidade. Amém, irmãos? Paulo tem uma palavra. E esta palavra não é palavra de sabedoria. Esta palavra não é ostentação de linguagem. Esta palavra não é palavra de exaltação de homem. Esta palavra é a palavra da cruz. Amém. Porque a cruz termina o que nós somos.
A cruz põe um fim nas nossas preferências. A cruz encerra tudo, termina tudo. A nossa maneira de negociar, irmãos, a nossa maneira de resolver problemas, ou a maneira das pessoas de maneira geral, muitas vezes é negociar. É negociar com as pessoas. Mas a maneira de Paulo, a maneira de Cristo, é a cruz, irmãos. É a palavra da cruz. Não é palavra de sabedoria. Porque Paulo poderia vir pregar o Cristo ressurreto para eles. O Cristo que venceu a morte. Seria muito interessante para os gregos se deparar com aquele que conseguiu vencer a morte. Não é verdade, irmãos? Jamais se ouviu na história alguém que pudesse ressuscitar e vencer a morte. Isso aguçaria a curiosidade dos filósofos, daqueles que sofrem, que recebem a influência da filosofia grega. Tá certo, irmãos? Mas Paulo, ele pregou, irmãos, a Cristo. E Cristo crucificado. Pregou a Cristo e pregou um Cristo crucificado, irmãos. Um Cristo que, como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Amém, irmãos? Vamos dar uma olhada aqui em Isaías 53. Isaías 53. Aleluia, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. O Cristo que os judeus esperavam como o seu Salvador e o seu Libertador era um Cristo triunfante. Era um Cristo vigoroso. Era um Cristo vitorioso. Era um Cristo forte. E o Cristo que está no imaginário das pessoas é um Cristo que tem uma pele boa. Eu já vi o Cristo do imaginário das pessoas com olhos azuis. Eu já vi o Cristo do imaginário da sociedade, aquele cabelo bonito, né? Aquele cabelo longo, preto, sedoso, tá certo? O Cristo do imaginário das pessoas é um Cristo belo, é um Cristo forte, tá certo, irmãos? Esse é o Cristo que está na imaginação das pessoas. Mas o Cristo que é poder de Deus, o Cristo que é sabedoria de Deus, é esse Cristo de Isaías 53. Versículo 3. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Irmãos, ele não era só desprezado. Ser desprezado é uma coisa. Mas você ser o mais rejeitado dentre todos os homens? Você pode ser rejeitado para algumas pessoas, mas você não é rejeitado por todos. Não é verdade? Mas ele, irmãos, é o mais rejeitado entre os homens de maneira geral. E aqui fala homem de dores. Quer dizer, por quê? Podia ser homem de dor. Mas não é homem de dores porque eu tenho uma dor de cabeça, tenho uma dor no pé, eu tenho uma dor de barriga, estou com um problema. Não é isso, irmãos. É porque ele tem a dor física presente no dia a dia dele. E ele tem a dor psicológica, a pressão. Você imagina, irmãos, ele como um homem, 100% homem, sabendo de tudo que está acontecendo, sofrendo toda a indiferença das pessoas, passando por tudo. Ele tem sentimentos, e os sentimentos dele são sentimentos humanos. Ou você acha que, enquanto ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, ele ativava o modo Deus dele? É isso que você está pensando? Que ele ativava o modo Deus? Não! Ele estava ali como homem, 100% homem, sofrendo como homem. E aqui fala, homem de dores e que sabe o que é padecer, irmãos. Quer dizer, ele tem enfermidades. Ele padece de enfermidades.
e de como um de quem os homens escondem o rosto. O que é? Você já teve a experiência de estar em algum lugar, seja no trabalho, seja com conhecidos, você vai passar, uma pessoa evita você? Ela entra numa sala, ela se esconde de você? Jesus passou por isso também. Então, se você passar por isso, se lembre que as pessoas faziam isso com ele. Aqui fala que homens, e como um de quem os homens escondem o rosto. As pessoas evitavam Jesus. Ele era desprezado, reiterou, falou novamente, ele era desprezado, já falou uma vez, falou de novo, ele era desprezado. E dele não fizemos caso, quer dizer, se não fizermos caso, não é nem pouco caso. Porque às vezes a pessoa faz pouco caso de você, mas tem um pouco de caso. Tem um pouquinho de caso, tem. Tá certo? Mas aqui, eles não fizeram caso dele. Irmãos, esse homem rejeitado, desprezado, o mais rejeitado entre os homens, esse homem que era evitado, esse homem, irmãos, que padecia enfermidades, homem de dores, esse homem, além de tudo isso, irmãos, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores ele levou sobre si. Já não bastava as dores dele, já não bastava os sofrimentos dele, ainda tomou as suas dores, os seus sofrimentos. Você está sofrendo, ele tomou os seus sofrimentos. Você está padecendo enfermidades, você está com problemas, você tem dificuldades, você está sofrendo, está em sofrimento, está estressado. Não estou falando de dor física, mas a questão emocional, o problema emocional, a tristeza, a aflição, a perturbação. Ele tomou sobre si as enfermidades nossas. Ele levou sobre si. E aí fala, e nós o considerávamos ou reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Essa era a condição dele, quando ele era visto. Versículo 5, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, enfermidades, fomos sarados. Irmã Semiramis, você está em paz? Está em paz? Porque ele tomou o castigo sobre ele, de todos nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, quando você estiver em paz, você tem que se lembrar disso. Que você está em paz porque ele foi castigado. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. A mentira, a inveja, a crítica fácil, a maledicência, o orgulho, todos esses problemas. E pecados muito piores que nós não temos essa prática. Questões morais. Tudo isso, irmãos, adultério, fornicação, traição, tudo isso é iniquidade que ele carregou, que ele tomou sobre ele, irmãos. Tudo isso, irmãos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Enquanto os irmãos da igreja em Corinto estavam naquele debate, aquele vozerio, Paulo defendendo Paulo, Pedro defendendo Pedro, Apolo defendendo o eloquente Apolo, que falava bem, Cristo, Jesus, defendendo Jesus. Não, vocês não sabem nada, vocês não estão com nada, mas estão se dividindo também. Enquanto havia aquele debate interno, aquela discussão, aquele vozerio, Paulo apresentou esse Jesus. Esse Cristo desprezado, esse Cristo humilhado, esse Cristo
que tomou as nossas enfermidades. Esse Cristo de dores, homem de dores e que sabe o que é padecer, ele tomou sobre si tudo isso. Paulo pregou esse Cristo crucificado. Porque esse Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse Cristo é sabedoria de Deus. Amém, irmãos? Nós não temos de lutar com as armas das pessoas deste mundo. A nossa arma é a palavra, irmãos. A nossa arma é a palavra de Deus. A palavra de Deus não é uma palavra de sabedoria humana. Amém, irmãos? A palavra de Deus é uma palavra espiritual. É a palavra de Deus. É a sabedoria de Deus. Amém, irmãos? É com esta palavra que Paulo, então, ele veio para poder resgatar os irmãos da igreja em Corinto daquela situação de caos. Versículo 7, ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, silenciosa, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Esse Cristo foi apresentado aos irmãos facciosos da igreja em Corinto, visando trazê-los à unidade do corpo de Cristo, a unidade da igreja em Corinto, irmãos. E Paulo foi bem sucedido, irmãos? Foi? Você acha que foi ou não? Paulo foi bem sucedido, irmãos. Você sabe por quê? Porque nós temos uma segunda carta aos Coríntios. E na segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo, ele já não fala mais desses assuntos. Paulo trata da biografia de um homem espiritual. Ele conta a sua experiência de vida para os irmãos. Amém, irmãos? Vamos voltar agora então para 1 Coríntios. Amém? Ó Senhor Jesus. Então vamos entrar agora no versículo 18, que é o versículo que começa o texto da mensagem. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então, para esses filosóficos, para esses gregos filosóficos que estão aí influenciando a igreja e levando a igreja a essa situação, para estes, a palavra da cruz é loucura. Quer dizer, é uma insensatez, é um absurdo. Essa palavra é um absurdo. Por quê? Porque como que uma pessoa de má reputação, como que uma pessoa condenada como um criminoso na cruz, que não foi capaz de salvar a si mesmo, poderia salvar a humanidade? Era isso que eles falavam. Por isso que eles entendiam, é uma loucura essa palavra. Ele morreu, mas como? Ele morreu na cruz, mas foi executado. Mas como essa pessoa não se salvou a si mesma? Então, para eles, a palavra da cruz, o Cristo crucificado, é loucura para os que se perdem, quer dizer, para os que estão perecendo, para os que estão morrendo. Essa palavra é loucura. Mas para nós que somos salvos, Paulo inclui a igreja, para nós que somos salvos, poder de Deus. Poder de Deus, irmãos. Para nós que somos salvos, é poder de Deus. As pessoas pensavam, eles pegaram esse Cristo, que esse Cristo é um Cristo fraco, esse Cristo é um Cristo frágil, eles capturaram, irmãos, eles não pegaram Cristo, Cristo se entregou. Cristo se deu por nós, voluntariamente, irmãos. A ideia, o conceito que esses que perecem têm desse homem Jesus que foi à cruz, é de um Cristo que era como se um fugitivo, um foragido, que foi capturado, foi preso e foi executado. Mas ele deu a sua vida por nós, voluntariamente. João capítulo 10. João capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Essa vida não é a vida só, é a vida bios, é a vida psique, irmãos, que ele dá. É a pessoa dele.
Ele se deu. Ele deu a sua vida, irmãos. Amém, irmãos? Versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem. Assim como o Pai, 15, me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Eu dou a minha vida pelas... Ele se entregou. Versículo 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Como que você entende esse versículo? Eu dou a minha vida para reassumir o quê? Para resgatar o quê? Não é para resgatar o homem. Eu dou a minha vida porque eu vou ressuscitar e eu vou voltar a viver. Entendeu, irmãos? Entendeu? Eu dou a minha vida para retomá-la, na versão restauração acho que é isso, para retomá-la, para reassumir essa vida. Eu vou morrer, mas vou ressuscitar. É isso que ele está falando, irmãos. Entendeu? Aleluia. Então, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Quem são esses sábios? Sábios são esses filosóficos, pessoas filosóficas. A sabedoria delas, não é que ele vai destruir, já está sendo destruída, porque eles são aqueles que perecem. A cada dia eles morrem um pouco mais. E um dia, se eles continuarem nessa, eles vão morrer para sempre. Então, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos, desses filósofos, desses homens. Onde está o filósofo? Onde está o sábio? Onde o escriba, quer dizer, o mestre da Torá? Na Bíblia judaica é, onde está o mestre da Torá? Onde está o judeu? Onde está o sábio? Onde o inquiridor aqui é aquele que debate, é aquele que questiona, que vai na praça pública e fica debatendo tese filosófica, chama-se sofistas, os sofistas, que vai na ágora lá de Atenas, num lugar público, para poder apresentar a sua tese e debater a sua tese. Então, Deus fala aqui, onde está o sábio? Onde o inquiridor? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Eles falam que é loucura a mensagem da cruz, mas eu digo que, na verdade, a sabedoria deles é que é louca. O senhor está falando isso. É a sabedoria deles que é insensata, que é um absurdo. Entendeu? Oh, Senhor Jesus. Amém. Versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. O que acontece? Não adianta querer conhecer a Deus por meio de sabedoria humana. Não adianta, é a palavra da cruz que salva. É a palavra da cruz que redime. Amém? O acesso a Deus é por meio da mensagem da cruz, do Cristo crucificado, que é o poder de Deus para salvar. Então Paulo quer resgatar os irmãos com essa palavra, irmãos. É a mensagem da cruz que vai terminar com vocês. Os sábios, os sofistas, os instruídos, o escriba, tudo isso vai ser destruído. E o que vai perdurar? A sabedoria de Deus. Amém, irmãos? O que vai ficar pela eternidade? A palavra de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Então não é possível conhecer a Deus pela sua própria sabedoria, que é a sabedoria humana. Então, aprove a Deus ou agrada a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Vocês falam que essa palavra é louca, mas me agrada salvar os que creem pela loucura da mensagem da cruz. Vocês estão falando que é absurdo? Me agrada essa palavra, porque essa palavra tem poder. Aí entra no versículo 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Então, os gregos buscam sabedoria, os judeus pedem sinais. Mas Paulo não está ali para agradar a homens,
Se Paulo quisesse agradar a homens, ele poderia operar milagres, vamos dizer assim. Ou ele poderia trazer uma palavra de ressurreição de Cristo, uma palavra que poderia atrair a curiosidade deles. Mas Paulo não se importava com isso. Paulo era fiel ao seu encargo. E ardia no coração de Paulo o desejo de restaurar aqueles irmãos, de trazer a unidade da igreja à normalidade. Os irmãos a uma condição de normalidade, voltarem a praticar a unidade. Amém, irmãos? Qual é a unidade? Falar a mesma coisa. O que é unidade? Ter a mesma mente. O que é unidade? Ter a mesma opinião. Amém, irmãos? Versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Eu vou ler esse versículo agora aqui, de acordo com a Bíblia Judaica Completa, diz o seguinte, é o mesmo versículo. Nós continuamos anunciando o Messias, executado na estaca, como um criminoso. Para os judeus, esse é um obstáculo, e para os gregos é insensatez. Está vendo, irmãos? Interessante, não? O Cristo crucificado é o Cristo que está na estaca. É o Messias executado na estaca que nós continuamos anunciando como um criminoso. Para os judeus, esse que é pregado é um obstáculo. E para os gregos é insensatez. Vamos ver o 24 juntos agora. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Irmãos, a única palavra capaz de trazer os irmãos à normalidade é a palavra da cruz. Aqui no capítulo 2, versículo 1, Paulo dá um testemunho quando ele esteve ali em Corinto, ficou 1 ano e 8 meses ali. Eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Sabe o que é ostentação de linguagem? Eu não falei para me exaltar. É interessante isso, né? Parece que a gente vive sempre vendo esse tipo de palavra, né? Palavra de ostentação, palavra de exaltação de homens que se exaltam a si mesmo, que acham que são algo que não são. Mas quando Paulo esteve entre os coríntios para resgatá-lo daquela própria pobre condição, ele pregou esse Cristo que era uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Esse Cristo rejeitado, desprezado, humilhado. Esse Cristo que era homem de dores e que sabe o que é padecer. Foi esse Cristo, essa mensagem da cruz, do Cristo crucificado que Paulo pregou, porque este é o poder de Deus e este é a sabedoria de Deus. Você crê nisso ou não crê nisso? Amém, irmãos? Nós cremos nisso. Nós não somos os que perecem. Nós somos os que estão sendo salvos, que recebem essa mensagem louca, que é loucura para eles. Mas para nós é poder de Deus e a sabedoria de Deus. Vamos ver o versículo 25 juntos agora para encerrar. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte. Quer dizer, Paulo está sendo irônico aqui. Como se Deus fosse fraco. Como se Deus fosse louco. Mas se Deus é louco, a loucura de Deus é muito mais sábia do que a loucura dos homens. Se Deus é fraco, Ele é muito mais forte e poderoso do que qualquer homem. Esse é o nosso Senhor. Amém, irmãos? Então vejam o cenário da igreja em Corinto. É dessa maneira que Paulo veio com esse coração, com esse encargo que ardia dentro deles, para trazer os irmãos de volta à unidade do corpo de Cristo, à unidade da igreja. Amém, irmãos? A fim de que não haja mais ninguém de Paulo
ninguém de Cefas, ninguém de Apolo, que todos nós sejamos o quê? A igreja de Deus. A igreja de Deus que está em... Aí, quem está nos assistindo, na sua localidade também. Amém. Amém, irmãos? Então agora vamos compartilhar, né, um pouco, tá certo? Tem alguns minutos. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor por essa palavra. É esse nome que dá vida a todos nós. Amém. Irmãos, não temos para onde nos refugiar senão no nome do Senhor. Amém. Eu fico muito tocado por essa palavra. Paulo, já na primeira carta aos Coríntios, né, ele diz assim: a igreja de Deus que está naquela cidade, em Corinto, né, em Piracicaba, onde nós estamos, aos santificados, né? Deus é santo. Em Cristo Jesus, nós fomos chamados para ser santos com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Irmãos, a nossa identidade, a nossa salvação, o nosso alicerce está no nome do Senhor. Não importa o que aconteça, nós fomos preparados para o que estamos vivendo hoje. Irmãos, o Senhor durante anos dispensou a nós a palavra dele. O próprio Filho, o próprio Cristo, foi sendo dispensado para nós ao longo dos anos, ao longo das situações, ao longo das experiências. O Senhor foi forjando a cada um de nós para nós suportarmos tempos de hoje, os tempos de agora. Então não ficamos escandalizados com o que está acontecendo. Pelo contrário, né? Vamos erguer nossa cabeça e exultar e alegrar, né? Porque é grande o nosso galardão no céu. Pois assim, irmãos, perseguiram, pois assim passaram os profetas, as pessoas, né? Os irmãos, os patriarcas que viveram antes de nós. E para encerrar o meu compartilhar, em Sofonias capítulo 3, versículo 9, diz assim: então haverei de purificar os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e o sirvam espontaneamente e com o mesmo espírito. Irmão, para onde nós formos, para onde nós estivermos, em casa, no trabalho, em qualquer situação, nunca deixem o seu espírito apagar. Porque o nome do Senhor Jesus, ele vai acender o seu espírito como uma candeia, brilhando em lugar tenebroso. Então vamos invocar o nome do Senhor em toda a situação. Ó Senhor Jesus! Amém! Amém. Pode compartilhar. Não, é você. Ah, Ela quer que você vá primeiro. pode ir, pode ir. Obrigada. É você. Obrigada, irmão. Vai. Então vai. Aleluia! Eu vi 2 pontos nessa mensagem muito importante. Por um lado, a gente tem que invocar o nome do Senhor e ser como aquela música que a gente cantou, que o Senhor quer uma vida santa que espera a vinda do Senhor. E dia a dia colocando o Espírito na nossa alma e em todo o nosso ser, para ser agradável a Deus. Amém. Outra coisa que eu vi foi que a gente tem que guardar o jardim, como o Senhor falou para Adão. Cultive e guarde o jardim. Nós estamos no jardim de Deus. A igreja é de Deus. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Não é de nenhum homem, não é. É de Deus. E Ele vai nos fazer crescer. E fazer crescer todas as virtudes do Senhor em nós.
Como tem aquele outro hino que eu lembrei. Irmãos, desculpe, eu estou falando muito hino agora. Qual sol, o sol em seu fulgor, floresce o jardim, onde brotar luz, vida e amor do Cristo vivo em mim. Aleluia! Aleluia! O Senhor quer viver em nós. E Ele quer se manifestar. Quer se manifestar através da igreja. E às vezes aparece um Apolo, eu não lembro onde que está, mas acho que, não lembro o que é. O Dante sabe os endereços às vezes e eu não sei, mas o Titão sabe o endereço de tudo. Aleluia. Mas o que é? Que Apolo só conhecia o batismo de João Batista e muito ajudou as igrejas lá, provando pelas Escrituras, né, pelo Velho Testamento, que Jesus é o Cristo. Então, para os judeus, ele foi bom. Então, ele muito ajudou. Então, mesmo que uma pessoa muito ajude a igreja, ainda assim, nós não somos dela. Nós somos de Deus. A igreja é de Deus. Aleluia. A igreja é de Deus. Aleluia. Terminou? Eu parei para deixar mais tempo para os irmãos, irmãos. Amém, irmãos. Eu também, como a nossa amada irmã, ganhei 2 pontos. Eu ganhei a questão da rachadura. Na minha casa, eu estou tendo uma parede lá que ela está com rachaduras. E essa parede estava tão bonita, tão formosa à vista, e de repente, esses dias, eu comecei a perceber uns estufamentos. Aí nós fomos verificar, cheio de rachaduras. Está tendo infiltração, está vazando a água lá. E trazendo para a palavra de hoje, quando existem rachaduras na igreja, que são as divisões, a gente não vê a beleza de Cristo. A gente vê um monte de pessoas estufadas, com conhecimentos vãos, e não dá coisa boa, né, irmãos? Né? Traz morte. Outro ponto que eu ganhei é a questão de fazer assim diferença, né? Irmãos, eu confesso, não é fácil confessar o que eu vou dizer aqui, irmãos. Mas quando eu entrei na vida da igreja, eu vim assim de um universo que tem muito isso, né, irmãos? Um universo assim cristão que tem muito isso ainda, lamentavelmente. Então, eu fazia diferença entre os irmãos, fazia mesmo. Quando vinha o irmão X, eu ficava, olha que bom. Quando eu via o Y, eu ficava, ai. Mas, irmãos, Deus me tratou, viu? Graças a Deus. Sofri, precisei sofrer. Tem situações que a gente precisa sofrer, né? Deus sabe que precisa. Tem outras que não precisam de sofrimento, a gente cede mais rápido. Mas essa eu precisei sofrer muito. E hoje não. Hoje eu vejo todos os irmãos que vêm compartilhar, cada um no seu dom. Cada um tem algo precioso de Cristo para dispensar a nós. Inclusive, quando eu vejo jovens compartilhando, jovens casados, jovens solteiros, eu fico muito feliz, porque eles são a próxima, assim, vão dar continuidade à igreja, né? É a geração futura que vai estar aqui, né? Coordenando tudo. Então, nós temos que apoiar muito esses jovens, porque se nós estivermos nessa terra ainda com muito mais idade, lógico, nós vamos estar vendo essas pessoas aqui. Então, eles têm que ser bem preparados para nos alimentar. Louvado seja Deus. Amém. Amém, irmãos. Eu estou aqui, irmãos, pela misericórdia de Deus. Amém. E agradeço à igreja que orou e ainda ora por mim. Amém. Porque eu preciso muito dos irmãos. Amém. E eu não sei nem expressar esse amor que o Senhor tem por nós. Porque
é grandioso demais. E eu quero agradecer de coração a toda a igreja, a todos os irmãos. Muito obrigada. Aleluia, irmãos. Louvado seja o Senhor. Realmente nós estamos aqui pela misericórdia e pelo grande amor que o Senhor tem por nós. A Bíblia fala que ninguém nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso nós estamos aqui, é devido a esse amor que Ele tem por cada um de nós. Te louvamos, agradecemos muito ao Senhor e toda a igreja, Senhor. Muito obrigado, irmãos. Irmãos, graças ao Senhor que a igreja é de Deus. A igreja não é de homem. Quando o homem entra e ele tem alguma coisa no coração, aí vem o quê? Vem a rachadura, irmão. Vem a divisão. E isso, irmão, causa um negócio, causa um caos. Realmente causa um caos. E o que a gente faz? O normal, quando você vê a coisa degringolando, você quer reagir. Mas aqui é mostrado para nós como sair desse caos. Não adianta força, não adianta grito, não adianta nada. Oh, Senhor Jesus, graças ao Senhor que tem uma casa ali que é fiel e notifica o apóstolo. Aquele apóstolo que ama a igreja, aquele que gerou, aquele que é comprometido. E ele reage, irmão, mas da maneira certa. Isso é lição para nós. Ele traz o Senhor, o Cristo crucificado. Poder de Deus e sabedoria de Deus. E nós somos da igreja, irmãos. Aquela que Ele morreu. A igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Nós somos dele. 1 Coríntios 1,30 fala que nós somos dele. Ele se tornou a sabedoria de Deus. Aleluia! Aleluia. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Amém. E é esse poder que deve nos manter como um só. Senhor Jesus. Paulo é uma pessoa que conheceu realmente muito os caminhos do Senhor e creio que somente a sabedoria dele, de acordo com os caminhos do Senhor, para poder trazer o remédio correto para a igreja. Ele, com toda a distinção que ele tinha, que ele teve da maneira que o Senhor o colocou como dom para a humanidade, dom para a igreja, com a autoridade apostólica que ele tinha, certamente ele podia fazer muitas reivindicações para si mesmo. Ele podia, de uma forma egoísta ou de uma forma pretensiosa, e não da forma de Cristo, por alguma intenção, sei lá qual for, fazer uma unidade em torno de si mesmo. Ele podia falar, eu sou um apóstolo especial, vocês devem formar unidade somente naquilo que eu falo para vocês. A sua unidade deve ser uma unidade nos meus ensinamentos, no meu nome, naquilo que eu falo, mas ele conhecia algo que era maior do que isso. Embora tudo que ele falasse, tudo que ele ensinasse, expressava a Cristo e a vontade do Senhor e a economia de Deus e tudo mais. Mas não era esse o remédio que ele quis para essa unidade. Ele quis mostrar esse poder de Deus, poder do Cristo crucificado. Louvado seja o Senhor. Eu creio que tem tantas coisas que a gente não consegue enxergar nessa
nesse poder dessa cruz, mas algumas nós podemos perceber. Essa cruz do Senhor foi uma cruz para nos salvar para Deus, para nos fazer irmãos e para nós fazer obra-prima de Deus. E Ele entregou a sua própria vida, Ele entregou tudo o que Ele tinha, Ele entregou a sua vida na cruz, Ele se esvaziou, e para nós sermos um. Louvado seja o Senhor. E agora essa cruz deve nos fazer um também. O conhecimento dessa cruz do Senhor. Se Cristo morreu para nos fazer a igreja de Deus, se a cruz de Cristo é para isso, como nós vamos nos agarrar a alguma coisa, ou alguma pessoa, algum ensino secundário, para nos dividir daqueles por quem Cristo morreu? Esse amor do Senhor foi demonstrado na cruz, e esse amor que faz nós amarmos a Deus e amarmos os irmãos. E que nada nos esfrie, nada nos impeça de sermos um, porque Cristo nos fez um por meio da sua cruz. Porque Cristo se entregou por nós, agora Ele pede a mesma coisa para nós. Se esvaziem e se entreguem uns pelos outros, pela igreja de Deus. Ó Senhor Jesus, que nós não nos afiliemos a ninguém que tem o seu projeto próprio e não a igreja de Deus. Tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor nos fortaleça e nos dê a visão correta, para que nenhuma dessas coisinhas esfrie o nosso amor e esfrie nossa unidade. Louvado seja o Senhor. Amém. Estou chorando de emoção. Saudade de muitos irmãos. Muito bom rever todos vocês. Falar que vale a pena, irmãos. Vale a pena. Cristo é o nosso centro, irmãos. Se a palavra da cruz, se qualquer palavra que você ouvir te levar a Cristo, essa é uma palavra verdadeira. Se essa palavra te traz liberdade de espírito, essa é uma palavra verdadeira. Porque de toda a Bíblia, irmãos, de toda a criação, ela é maravilhosa. Mas se nós como homens não tivéssemos uma cruz, de nada valeria. Seria uma criação à parte de nós, onde nós nunca teríamos desfrute. Como se fosse um jardim do Éden, que está fechado, com 2 querubins, com espadas flamejantes. Irmãos, se nós não tocamos Cristo, esse jardim está fechado. Ele é apenas uma miragem para nós, e isso não toca o nosso coração e não faz nós mudarmos de vida. Irmãos, o verdadeiro poder de Deus e a sabedoria de Deus é Cristo. Amém. Essa cruz, irmãos, é tão óbvio nessa palavra, né? Posso falar o que quiser, irmãos, mas se essa palavra não te levar ao desfrute da cruz de Cristo, de nada adianta. É muito simples. Irmãos, vale a pena você lutar por Cristo. Vale a pena você lutar pela igreja. Irmãos, o que mais nos falta hoje na vida são princípios, são base, são família. Isso não existe sem essa palavra da cruz. Tudo que nós entendemos como bom, tudo que nós entendemos como lei perfeita, vem da base da Bíblia, vem da cruz de Cristo, vem do Espírito, vem de Deus. Irmãos, é muito simples. Permaneça, desfrutando de Cristo. Irmãos, se você está desfrutando liberdade, aí é o caminho. Ultimamente,
Nós ali em Vicente Pires. Irmãos, eu estou em Brasília, tá? Eu não lembro, estou em Vicente Pires. Nós temos desfrutado de uma liberdade maravilhosa. Porque nós sabemos e desfrutamos da Bíblia. Desfrutamos de Cristo, desfrutamos da comunhão, desfrutamos dos irmãos. Irmãos, sem pretensão nenhuma, sem exigência nenhuma, sem ordenança nenhuma, simplesmente vivemos o viver familiar da igreja. Nos reunimos, desfrutamos, temos comunhão, almoçamos juntos, tomamos café juntos, saímos juntos, ficamos juntos na casa dos irmãos. Irmãos, essa é a igreja primitiva, essa é a igreja de Atos. Vivendo unidos os irmãos. E essa emoção me trouxe tudo isso que eu vivi até hoje aqui em Piracicaba. Me traz muitos princípios. Os irmãos aqui, com todo o seu labor, aqui, mantendo esse local, mantendo a igreja em pé, sustentando como colunas. Para o quê? Para que nós tenhamos uma base, irmãos. Nós sabemos onde nos refugiar. Irmãos, o mundo pode estar caindo em degradação. Nós temos uma casa de Deus, onde nós podemos nos refugiar. Onde eu posso trazer meu filho com paz, né, que eu sei que ele vai ouvir uma boa palavra. E que ele vai ser fortalecido no espírito com bons princípios. Para ele vencer esse mundo. Que vai ser difícil. Está cada dia mais difícil, né? Mas nós vencemos pelo poder de Deus e sabedoria de Deus. Que a maior sabedoria do mundo é pífia na menor sabedoria de Deus. O maior homem do mundo é pífio no poder desse Deus, né? Nessa sabedoria de Cristo. Irmãos, de novo, vale a pena. Amém? Desfrute dessa cruz de Cristo todos os dias. Irmãos, outra coisa, não terceirize sua fé. Quem vai dizer para você é a cruz de Cristo. É o seu desfrute com Cristo. Irmãos, você tem uma dúvida, leve em oração. Pegue a Bíblia, leia, pegue a base verdadeira da Bíblia. Ela que vai te mostrar o seu caminho. Você é responsável pela sua casa. Eu, como pai de família, agora pai, sei do peso da responsabilidade de um filho, de uma família. E eu sei que isso é responsabilidade minha. Então, o que eu levo para o meu filho, o que eu coloco na minha mesa, é responsabilidade minha. E ele tem que ver isso. E ele vai viver isso. Amém? Então, você é responsável pela sua casa. Assim como os presbíteros, os diáconos são responsáveis pela casa aqui de Deus, nós também pela nossa casa. Então, você no seu espírito vai saber. No seu desfrute, na sua paz. Lembra? Eu aprendi muito aqui na salinha. A paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações. Isso me guiou, irmãos. Onde você tem paz de Cristo, lembra, a paz de Cristo. Aí vai ser o caminho. Então, se você tem paz, paz traz o quê? Segurança, liberdade, alegria. Não traz tudo isso? Se você tem tudo isso, irmãos, você está no caminho certo. Amém? Então, louvado seja o Senhor. Irmãos, muito bom revê-los. O Senhor continue abençoando a igreja em Piracicaba, todas as famílias. E novamente, muito obrigado, irmãos. E estou muito feliz aqui com vocês. Coração de gratidão, amém. Amém. Graças ao Senhor. Eu sou um com o irmão. Vale muito a pena, irmãos. Vale muito a pena nós estarmos aqui. O irmão certamente faz muito mais tempo que não vê os irmãos, como eu. Mas eu fiquei 2 semanas longe dos irmãos. Fez muita falta, irmão. Ó, como fez falta olhar para os irmãos, ver o rosto dos irmãos, ver os irmãos desfrutando da reunião. Os irmãos fazem falta. Porque a igreja é de Deus. Irmãos, nós estamos no melhor lugar. Não existe outro lugar. As pessoas aí acham que tem poder, as pessoas aí acham que tem sabedoria. O inimigo levantou pessoas dentro de nós, causando uma rachadura enorme no corpo de Cristo. Mas graças ao Senhor, irmãos, graças ao Senhor, o Senhor levantou Paulos,
que até hoje, né, levantou os irmãos que escreveram carta para nós, mostrando o que tinha que ser feito para que essa rachadura fosse fechada. Senhor, nós estamos aqui, irmãos, graças ao Senhor ter mostrado para irmãos que o corpo de Cristo não pode ser dividido. Não tem sabedoria, não tem inteligência, as pessoas acham que tem poder para poder dominar as pessoas. Ó Senhor, ninguém, irmãos, ninguém pode tomar o lugar do nosso Senhor. Ele já foi à cruz, Ele morreu por cada um de nós. Nada mais precisa ser feito, basta nós, dia após dia, estar olhando para a cruz. E eu estava ali com o João, ali falando, né? Eu gosto dessa palavra, dessa frase, a igreja é de Deus. Irmãos, isso me faz um bem danado, que os irmãos nem imaginam, porque a igreja é de Deus, a igreja pertence a homens, a igreja pertence a Deus, graças ao Senhor. Irmãos, certamente, a palavra da cruz é loucura. Mas para os que se perdem. Mas para nós, irmãos, para nós que somos chamados, é o poder de Deus. Eu não sei qual é o coração dos irmãos nessa manhã, ainda que fale da cruz, mas quanto gozo, quanto bálsamo, quanto orvalho, chuva serôdia, desceram sobre os nossos corações. Irmãos, eu fui refrescado nessa manhã. A palavra é de cruz, mas ela é de salvação. A cruz é boa. Irmãos, se o homem não tivesse caído, não havia essa necessidade. Mas porque o homem caiu, então há sim essa necessidade da cruz. Nós, irmãos, fomos salvos pela loucura da pregação. Acham que Deus é louco. Jesus, o desprezado, esse homem que não pôde se salvar, como ele pode salvar o mundo? Ele salvou! Ele deu a sua vida e fala, e vou tomá-la de volta. Isso mostra, irmãos, que o Senhor é o poder de Deus. Ele é a sabedoria de Deus. Louvado seja o Senhor, irmãos. Cristo hoje está em nós. Ele nos salvou e continua nos salvando. Eu morei numa casa, numa cidade onde eu migrei, tinha ali na parede uma rachadura, que, irmão, sem brincadeira, de dentro de casa eu vi um clarão assim, ó, tamanho era rachadura, sabe, um clarão lá fora, ainda bem que saímos de lá, antes que ela caísse em cima de nós. Mas, irmãos, Cristo, Ele vem através do apóstolo Paulo, com uma palavra medicinal, reparar tudo isso. Na igreja não tem protagonismo, tem só Cristo. Aleluia, irmãos. Amém. Eu desfruto que o ensinamento saudável ele não produz divisão. Quando Paulo começou a falar, escrever, hoje, nós ouvindo a mensagem, desfrutando, podia muito bem avultar alguma coisa, mas o que avulta é Cristo. E quando nós nos voltamos a Cristo, morre tudo. E nós desfrutamos do Senhor. Isso é real aqui. Quando nós desfrutamos de Cristo, nós fechamos brecha para tudo que não seja Cristo. Nós desfrutamos de Cristo. A cruz de Cristo. E por desfrutar a cruz de Cristo, nós expressamos para o mundo o que nunca vai ter, que é a unidade. A unidade é só no Senhor. Quando nós desfrutamos de algo saudável, que é desfrutar de Cristo, nosso viver não só passado, futuro, presente, é desfrutar de Cristo, para não ter brecha para divisão. É responsabilidade nossa desfrutar de Cristo. Para quê? Para expressar o Senhor. Vim falatório, qualquer outra coisa que seja, Senhor Jesus, é nos voltar ao Senhor Jesus, e morre tudo. Senhor Jesus. Amém, irmãos. Hoje eu levantei porque eu estou muito emotiva.
De manhã, a hora que nós levantamos para vir para cá, porque eu trago meu marido mais cedo, nós viemos orando. E a minha oração nesta manhã era que o Senhor falasse com o coração de cada um de nós que aqui estivéssemos, de cada um daqueles que estivesse com a TV ligada para assistir e ouvir essa palavra. Que essa palavra não fosse só mais uma palavra e não fosse uma palavra vã. E o Senhor falou. Irmãos, quando a gente ora, o Senhor ouve. E o Senhor faz. Então, eu estou aqui para dizer para vocês uma estrofe de um hino. É por isso tudo, irmãos. É por essa palavra, é por esse igrejar, é porque nós estamos aqui. Eu quero ler para vocês. Por isso amo. E a Ele me entreguei, me apeguei. Oh, Senhor Jesus, Ele entrego a vida e todo o meu ser. Amém, irmãos. É essa palavra que nós temos que realmente nos apegar. O nosso viver, né? A igreja. E estava vendo a palavra da cruz, essa loucura para os homens, mas essa aí que é o poder de Deus para a nossa salvação. Nós somos salvos por essa palavra, irmãos. Não tem outra. Todo mundo que quer uma outra palavra não vai ganhar salvação. Deus deu essa palavra, é a palavra da cruz. E também essa palavra, o que estava acontecendo na igreja de Corinto, é que eles estavam divididos, rachados, né? E qual o remédio para isso? Nós vimos. É a mesma palavra da cruz. Eu estava vendo um versículo aqui, em Efésios, ele fala assim: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Irmãos, essa palavra também nos reconciliou e deve nos manter reconciliados. Nenhuma outra palavra, toda e qualquer outra palavra que não seja a palavra da cruz, vai nos dividir, vai gerar divisão, seja ela de sabedoria, seja ela de uma prática que vai trazer o Senhor de volta. Não é a palavra da cruz, irmãos. Só a palavra da cruz que vai conciliar-nos, manter-nos reconciliados, manter unidos, porque o corpo de Cristo é um. E a igreja é de Deus, e a igreja unida, sendo um, através da cruz, nós vamos trazer o Senhor de volta. Só essa palavra. Não tem outra palavra. É palavra da cruz. Louvado seja o Senhor. Nós estamos contentes porque nós fomos salvos pela pregação do Evangelho. E é essa palavra da cruz que nos deu esse poder. E essa mesma palavra que nos reconciliou em um só corpo e nos mantém reconciliados. Destruiu a inimizade. Esse muro aí não tem mais rachadura. Esse muro caiu. O muro da inimizade entre nós caiu. Esse muro é um só. Nós somos um só. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Cremos que nós estamos emotivos, né, irmãos? Por essa palavra, que graças ao Senhor nós apegamos nela, e foi o poder de Deus para nos salvar, irmãos. E ela também nos mantém reconciliados. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Isso é uma segurança tremenda, irmãos. Palavra da cruz, não é palavra de homem nenhum, de sabedoria ou de alguém tentando resolver alguma coisa. Louvado seja o Senhor. Sentimos a falta de alguns irmãos, algumas famílias. Esses irmãos estão numa conferência de jovens, adolescentes também estão lá, né? Desfrutando dessa palavra da cruz. E também temos eu vou anunciar um vídeo, nós vamos passar daqui a pouco aqui, que o irmão Alexandre, que está lá desfrutando dessa palavra também lá em Uberaba, ele vai passar
para nós vamos ver, eu também não sei o que é. Nós vamos ver juntos, amém? Pode compartilhar. Amém, irmãos? Quero ser bem rápida para a gente ver o vídeo. Eu quero muito agradecer a essa família que é a igreja, esse corpo que é a igreja, e esse que esteve aqui na frente de Brasília é o nosso filho Ricardo Sturion, que foi a criação da igreja por todos esses irmãos aqui de frente, e que ele também foi bastante persistente, que aos 12 anos de idade, nós éramos católicos, já de bisavós, enfim, né? E conhecemos o Senhor. E quando eu trouxe todos os 4 filhos para conhecer o Senhor, o Ricardo tinha 12 anos de idade, era o caçula, aí eu coloquei todos aqui à minha frente e eu perguntei a eles, aonde vocês querem ficar? Na católica ou no Senhor? Aí o Ricardo respondeu, eu quero ir para o Senhor, porque ali tem a verdade. Louvado seja o Senhor. Aí todos os 4 vieram para o Senhor, conhecer o Senhor. E o Ricardo, o que mais prevaleceu. Então, eu agradeço muito ao Senhor pelo presente que Ele nos deu de todos os nossos filhos conhecerem o Senhor. Mas o caçula prevaleceu. E nós não desistimos dessa esperança de que todos venham para o Senhor. Genros, noras e netos. Então, obrigado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor está nos dando para mim expor Ricardo Sturion, ou isto. Amém. Então vamos ver o vídeo, né? Pode passar. Amém. Amados irmãos da Igreja de Piracicaba, temos alguns avisos, alguns recados para dar para vocês. Que é o seguinte, primeiro é algo pessoal. Eu gostaria de agradecer a todos os irmãos da igreja que me apoiaram, que apoiaram a mim, a Rosângela, nesse momento em que tive a perda da minha irmã Marta. Muitas mensagens foram enviadas, mais de 100 mensagens, e também muitos irmãos estiveram com a gente lá no velório. Irmãos, graças ao Senhor, fomos muito encorajados, muito apoiados pela família da fé. E agora estamos aqui cuidando dos jovens, estamos num momento especial também. Gostaria que vocês também orassem e sentissem que nós estamos aqui prosseguindo com os nossos jovens para a Amados... Amém, aleluia. As reuniões nessa semana, normais, né? Na sexta, todos nós aqui. No sábado, reunião aqui e na casa 2. Sempre lembrando, irmão, de sábado tem reunião. Amém? Tá. E no domingo, todos nós aqui, reunião do Partido do Pão e a Palavra. Amém? A Rosângela tem um aviso também. Amém, irmãs. Eu sou uma com o Alexandre no agradecimento do apoio que nós tivemos, graças ao Senhor. E eu quero dar um aviso para as amadas irmãs, que nós vamos começar um novo livro agora, essa semana, Oremos. Amém. Irmãs, se tem um assunto que as irmãs devem ter como prioridade, é a oração. Amém. Então, não é à toa que o Senhor está dando esse livro para nós agora. Então, eu quero dar um recado especial para todas as irmãs que estão aqui, assistam em casa, não puderam vir. Providenciem o livro, irmãs. O livro está à disposição no serviço de literatura. O preço normal dele é R$20, mas graças ao Senhor vai ser subsidiado metade desse livro pelo serviço das irmãs. Então, é só R$10 o livro para as irmãs que estão participando dos grupos. Então, e a monitora, que você está vendo que a irmã do seu grupo não está aqui hoje. Então, providencie para que ela receba esse
livro até o dia da sua reunião. Já temos reuniões amanhã de grupo de segunda-feira, tem reunião de grupo de terça, de quarta, de quinta, e então as irmãs providenciem para que todas as irmãs recebam esse livro até o dia da sua reunião. Louvado seja o Senhor. Aproveitando, pedir para os irmãos também, oremos. Tá bom? Todos nós oremos, né? Louvado seja o Senhor. Isso é muito bom. E lembro também os irmãos de orar pelas pessoas, pelos irmãos que estão enfermos também. Tá bom? Como nós vimos assim, tem poder a oração da igreja para com todos os irmãos. Nós vimos testemunho das irmãs, da Ana e dos demais irmãos. Tá? Amém? E tem alguma coisa? Vamos orar então, né, irmãos? Amém? Oremos. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, contigo é toda a glória, Senhor, toda a honra a Ti. Senhor é o Rei do reino dos céus. Senhor Jesus, a Ti é o reino, Senhor, a glória, a honra para sempre. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Continue sendo conosco, falando conosco, nos reunindo, ó Senhor Jesus, para ouvir sempre essa palavra da cruz, ó Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Abençoa todos nós, abençoa toda a igreja em Piracicaba, a igreja em todas as cidades. Senhor Jesus, edifica, Senhor, pela palavra da cruz, as igrejas. Senhor Jesus, abençoa também os irmãos que estão enfermos. Senhor, nós dependemos de Ti em tudo, Senhor, para tudo. Ó Senhor Jesus, cuida dos irmãos. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, assiste os irmãos. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Também obrigado pelos irmãos que estão nos assistindo pelo YouTube. Nós encerramos aqui. Louvado seja o Senhor.